Você, com o seu coração, você puxa de dentro o que está fora, que é a atmosfera que Deus está. Você puxa para dentro do seu coração a presença de Deus. É você quem puxa. Seu coração é tipo um ímã que ele puxa a presença de Deus. E é assim que a gente tem que adorar, puxando a presença de Deus. Se rendendo, é maravilhoso. Ai, eu estou super feliz depois dessa adoração, porque ele operou demais. Foi muito boa a presença dele aqui. E cada vez que a gente fizer mais você vai amar Jesus. Quanto mais você se entrega na adoração, mais você ama Jesus. Quanto mais você ama Jesus, mais você quer Jesus. Quanto mais você quer Jesus, mais você tem condição de receber dele. Olha como que se ouve Deus, que coisa maravilhosa. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 8. Sobre isso, sobre ouvir Deus. Como que ouve Deus? Olha, nós só podemos compreender Deus, como eu estava falando. A gente adora em espírito e em verdade. A gente só pode compreender Deus e ouvir a voz de Deus com o nosso espírito. A nossa mente natural, ela não entende as coisas de Deus. Ela não entende, ela não aceita. E assim, a gente sabe que nós somos hoje um espírito nascido de novo, que moramos num corpo e temos uma alma. Que a alma é a nossa emoção e o nosso intelecto e a vontade própria. Então, a alma, ela é como se fosse um cavalo. Ela vai obedecer quem estiver dominando, ou os desejos do corpo, ou o desejo do espírito. A alma é um cavalo. Você vai guiando ela aqui. E a gente sabe que a gente aprendeu um monte de coisa antes de nascer de novo. Isso está registrado. Não é quem nós somos mais. Às vezes você tem uma reação automática, não é que você é aquela pessoa, você é o seu espírito nascido de novo. Mas a sua reação é aquele treino que foi gravando. Aquilo que foi gravando da sua atitude. Você reagiu e nem viu. E não era, né, para você reagir. Por quê? Porque foi num automático. Então esse é o homem carnal, que nós ainda estamos nesse corpo. Esse é o corpo de carne. E aqui Jesus, ele estava falando, né? Jesus, ele só falou linguagem espiritual quando ele esteve aqui na terra. Ele não falou nada da carne, ele não andava na carne, ele não tinha pecado, ele não sabia o que era pecado. Ele só falava coisas puras e espirituais. E as pessoas que ouviam ele, elas não conseguiam receber. Como às vezes nós, quando nós não estamos recebendo a palavra com o nosso espírito, nós não conseguimos receber. E muito menos as pessoas que não são nascidas de novo, elas não recebem nada de Deus. Sabe o que é zero de Deus? Elas não recebem nada. A única coisa que elas podem receber de Deus, antes de nascer de novo, é através de nós, que é o amor de Deus. Por isso que o Senhor falou, meus filhos serão conhecidos pelo amor. Elas só entendem essa linguagem, até elas nascerem de novo. Quando elas nascem de novo, elas vão passar a entender o que Deus fala. Mas aqui em João 8, é grande esse trecho, prestem atenção bastante, porque ele é grande e é muito importante vocês entenderem isso, que é uma explicação que o Senhor vai dar para nós. Aqui no versículo 31 do Evangelho de João 8, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tinha, sim, alguns judeus que ouviam a pregação, uns aceitavam. Mas como que eles aceitavam se eles não eram nascidos de novo, se eles não tinham espírito vivo? Por causa do coração. O coração deles recebia a palavra mesmo sem entender. Mas tinha outros que não aceitavam de jeito nenhum a palavra de Jesus. Aí diz assim, no versículo 33, aqueles que não aceitaram, disseram assim, responderam, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque o povo judeu, eles tinham uma soberba, que o Senhor escolheu Abraão para fazer a descendência. Abraão teve Isaac, que foi o filho da promessa, que teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que foram as tribos de Israel. Fecha a porta aí, Carlos, para mim, por favor. Nas tribos de Israel, de Judá veio Jesus Cristo. Então eles sabiam que o Salvador de toda a humanidade viria deles. Então eles tinham muito orgulho de serem filhos de Abraão. Né? Então por isso que eles falaram, nós não somos um povo escravizado, não somos qualquer povinho. Nós somos descendência de Abraão, filhos de Abraão, responderam para Jesus. Aí Jesus disse assim,
Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu estou falando a verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí, eu acho que eles pensaram assim, peraí, esse cara não fala coisa por coisa. Porque primeiro ele falou que nós éramos escravos, depois a gente falou que a gente nunca foi porque somos filhos de Abraão. Aí ele responde outra coisa falando de pecado, o que tem a ver? É porque Jesus só falava linguagem espiritual. Jesus só fala conosco linguagem espiritual, ele não fala linguagem terrena. Aí, eles não entenderam. Aí Jesus continuou falando, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que o Senhor falou assim, quando eles falaram que eram filhos de Abraão, nunca foram escravos? O Senhor falou assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque o Senhor Jesus estava falando da nova natureza e da antiga natureza. A antiga natureza, a descendência de Abraão não tinha nascido de novo, era a antiga natureza, tinha pecado. Não estava livre do pecado. Mas quando as pessoas nascessem de novo, através de Jesus, estariam livres, não seriam mais escravos desse DNA de pecado, mas seriam filhos de Deus e permaneceriam para sempre na casa de Deus. Por isso que Jesus falou isso. Aí ele continua dizendo, bem sei que sois descendência de Abraão, povo. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vocês não conseguem receber, porque vocês não têm uma natureza viva de Deus. Vocês não recebem a minha palavra. Eu vos falo, Jesus disse, eu vos falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Aí eles, peraí, mas o que ele está falando? Esse cara fala coisa com coisa. Aí responderam para ele, olha como que eles não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Porque Abraão foi obediente a Deus e eles eram rebeldes. Mas agora vocês procuram matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. E assim não procedeu Abraão. Aí eles ficaram malucos. O que esse maluco está falando? Ouviu de Deus, ouviu do Pai. Quem que é ele para falar isso, meu Deus? Eles estavam assim revoltados. Replicou-lhe Jesus, olha, se Deus fosse de fato vosso Pai, estava explicando, ele não estava afrontando, ele estava explicando, mas o povo não era capaz de receber. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O Senhor quer nos ensinar aqui que para ouvirmos a palavra dele receber, precisa ser com o nosso coração, o nosso espírito. Na palavra de Deus, muitas vezes o Senhor fala que o nosso espírito, o nosso coração é o nosso espírito. Sabe, a gente não pode ouvir a palavra de Deus tentando buscar um sentido para tudo, que nem uma matemática. Deus, ele fala assim, ele flui para o nosso espírito uma informação, mas a gente precisa estar conectado. Olha que coisa, quem que vai receber isso no mundo? Qualquer pessoa que você fale que não nasceu de novo. O Senhor habita nos louvores. Quando você louva a Deus, você já entrou no âmbito espiritual, porque ele está dentro dos louvores. E ele vai te trocando com você coisas durante o louvor. Quem que vai receber isso do mundo? Ninguém vai aceitar ouvir uma coisa dessas. Olha que gente doida. Mas nós sabemos que é verdade, sim ou não? Por quê? Porque nosso espírito recebe do Senhor. Quando o Senhor falar a palavra para você, quando você vier num culto, seu espírito tem que receber do Senhor o que ele está te dando. Não importa que às vezes você não compreendeu muito, recebe do Senhor. Se você receber no seu coração, durante a semana ele vai começar a revelar aquela palavra para você. Ele vai começar, através das situações da sua vida, a te encaixar no que você recebeu do Senhor. Então, ainda falando dessa parte que ele falou, né, que vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. Eu vou voltar aqui no capítulo 3 de João, que ele diz assim, aqui ele está explicando no capítulo 3 de João por que as pessoas não podiam ouvir a palavra dele, entender a palavra dele. Mas nós podemos entender. Ele disse assim, no versículo 1 do capítulo 3.
Havia entre os fariseus eram os religiosos de status da época. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O cara era um cara importante, não era qualquer coisa. Aí veja, este de noite, foi escondidinho, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse. Então ele foi num lugar escondido com Jesus, para ninguém ficar sabendo, para ninguém criticar ele, que ele estava atrás de Jesus, porque os religiosos estavam contra Jesus, eram eles que faziam essas afrontas com Jesus. Eram eles que perseguiam Jesus, que eles não aceitavam a palavra de Deus, porque a religião, ela não aceita a vida no Espírito. A religião, ela quer doutrina, quer padrão, ela não quer relacionamento. Viver com Deus é relacionamento, é intimidade, é todo dia, é toda hora, sou eu e ele e eu, e é assim que nós andamos com Deus, é assim que você anda com Deus. Então, eles tinham raiva de Jesus por causa disso. Aí este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí olha, Jesus, aí isto respondeu Jesus. Jesus é demais. Jesus é demais. Aí isto respondeu Jesus. Em verdade. Jesus é a verdade. Ele disse em verdade, ou seja, é verdade absoluta. Em verdade, novamente, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Parece ter algum sentido falar uma coisa dessa e receber essa resposta? Senhor, eu sei que você só pode ter vindo de Deus, porque você faz uns sinais que ninguém faz. Aí Jesus vira e podia ter falado assim, é verdade, eu vim de Deus. Ele fala assim, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Diz que o cara olhou e falou assim, o que ele está falando? Linguagem espiritual. É assim que ele fala com você. Ele não vai dar respostinha assim, no comecinho ele dá, de bebezinho. Depois ele vai falar espiritualmente, porque você é espírito. Mas Jesus já sabia onde ele queria chegar. Jesus sabia que ele queria entender quem era Jesus. Então Jesus foi direto ao ponto, falou o seguinte, tá bom, vou te explicar já. Se você não nascer da água e do Espírito, você nunca entrará no reino de Deus. Você nunca compreenderá isso. Aí ele disse assim, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Jesus continuou. Nascer da água, quando rompe a bolsa da sua mãe, você nasceu. Nasceu da água, primeiro nascimento. Depois o segundo nascimento, nasceu do Espírito. Em Jesus Cristo, quando você diz, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Nasceu do Espírito, aconteceu um mistério. Como o mistério do nascimento, que ninguém entende, como que uma mãe gera e nasce, e aí tem um bebê, do Espírito é igual. Ninguém entende. Mas quando você vê, nasceu de novo. Quando você falou o que Jesus falou para fazer. Me recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Seja espiritualmente, você passa a entender coisas que você nunca entendeu. E discernir o que é bom e o que é ruim. Aí ele diz assim, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Se você só nasceu da carne, você vai ser carne para sempre, você nunca vai entender. Mas se você nasceu do espírito, você vai compreender as coisas celestiais, você vai poder entrar no reino dos céus. Aí o Senhor acrescenta, o vento, ele está exemplificando agora, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você recebe a voz de Deus, você não sabe como que ela veio, por que ela veio naquele momento, ela veio uma voz, falou com você, te deu uma liderança. Mas você não sabe para onde que vai aquela voz, você não sabe como que ela opera. Ela é como um vento, você não vê, mas ela existe. Você não vê o vento, mas você sabe que ele está ali, está operando, você está sentindo o vento. E assim é a voz do Espírito Santo, em nós nascidos de novo. Então, meu irmão, no que isso tudo nos leva? Nos leva a bater nessa tecla do relacionamento. Você só vai compreender as coisas de Deus, você só vai receber de Deus relacionando com Deus. Relacionando com Deus. Deixa tudo que nós aprendemos de religião,
Tudo que nós aprendemos de religião, nós temos que deixar para trás nas nossas vidas. Porque é o relacionamento com Ele que vai fazer nós ouvirmos essa voz, que é como o vento, que é o que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é saber o que a gente tem que fazer. Às vezes acontecem situações comigo, o que você vai fazer? Não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei responder, eu não sei, eu não ouvi nada de Deus. Eu ainda não ouvi. Pode ser porque eu estou muito atribulada, pode ser que eu estou muito agitada, pode ser que eu estou muito preocupada, pode ser que eu estou com medo, que eu estou desesperado. Pode ser. Então eu não consigo ouvir, porque a carne está gritando, a carne está esperneando. Mas se eu vou ficando com o Senhor, sabe, quando a gente estava fazendo essa ministração agora, esse louvor, no meio do louvor, assim, numa das canções dos louvores, o Senhor falou assim para mim: agora você entende, o perfeito amor lança fora todo o medo. Agora você pode entender. Quer dizer, a presença dele era tanta que eu estava sentindo que tudo que me causava medo no meu dia a dia sumiu. Porque o amor dele é mais do que suficiente para resolver todas as coisas das nossas vidas. O perfeito amor de Deus é mais do que suficiente para lançar todo o medo fora da minha vida. E eu vou saber exatamente o passo que eu vou dar. E assim é com você. Você precisa ter essa relação para saber exatamente o próximo passo. Se nós soubermos o próximo passo, nós estamos em segurança. O problema é quando a gente não sabe o que fazer e sai fazendo, que a gente se embaraça. Então, tudo que nós precisamos, irmãos, é só uma única coisa: ouvir a voz de Deus. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Fica ali ouvindo, o vento sopra para onde quer. Uma hora ele vai vir aqui e vai falar comigo. Mas eu preciso estar numa condição de receber. Amém? Amém. Amém, glórias a Deus. Eu vou para 1 Coríntios agora, que essa palavra está assim ensinando a gente, sabe? De ter mais intimidade. Deus agora é um tempo de intimidade. Jesus está voltando, é real. Ninguém pode falar que não é real com as coisas que estão acontecendo, gente. Jesus está voltando. Sabe, ele está dando mais do que provas. O avivamento está acontecendo lá nos Estados Unidos. Que é, como que ela falou? Acho que era quase um culto. Alguém consegue imaginar um culto de 300 horas? O culto não acaba. Porque as pessoas saem, entram outras. Tem filas quilométricas, está 0 graus na cidade. A fila é quilométrica para entrar na igreja. Não está tendo cura, não está tendo nada. Só está tendo uma coisa: presença de Deus. As pessoas estão se jogando, estão se ajoelhando, elas querem estar lá. E o culto não acaba. Começou o culto dentro de uma universidade e não conseguiu acabar. Foram trocando os adoradores, foi povo chegando e vai estar gente do mundo. A presença de Deus vai ser muito forte nesses últimos tempos. Porque Ele quer pegar as almas. Isso, nós vamos fazer parte, meus irmãos. Se você tiver essa presença, você vai fazer parte. Aonde você está, você vai fazer parte. Ah, mas como eu? Ai, gente, não entenda. Só viva. Ah, não sou nada, não sei. Só viva o que Deus tem para você. Ele falou que ele tem. Eu também achava que eu também não ia conseguir ser nada. Mas eu sei que eu vou ser porque Deus quer. Ele nos fez para ser. A mim e a você. Nós seremos. Amém? Nós seremos a diferença. Nós faremos parte desse avivamento, porque nós estamos numa doutrina de santidade, uma doutrina verdadeira. Uma doutrina da presença de Deus, não é blá blá blá, não. Não é só vai lá e faz, entendeu? Não, nós temos a presença de Deus. Você sabe que você tem a presença de Deus na sua vida. Você sabe que você faz a diferença. De alguma forma você faz a diferença. As pessoas estão de olho em você. Estão vendo a diferença na sua vida. Pode apostar. Pode apostar. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 2, ele continua ensinando aqui, no versículo 12, maravilhosamente sobre essa nossa nova natureza viva em Deus. O apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 2 de 1 Coríntios: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus
nos foi dado gratuitamente. Você vê como ele te fala a vontade dele, o que você tem que fazer? Ele fala para que você conheça o que ele te deu. Ele te deu a vitória. Com tribulações? Sim. Com perseguições? Sim. Com dificuldades? Sim. Mas ele nos deu a vitória. Nós temos total diferença nessa terra. Porque ele não nos deu o espírito do mundo. O que é espírito do mundo? O espírito do mundo é você precisa correr, você precisa fazer, você precisa resolver, você precisa não sei o que lá, não dorme, você precisa tudo. E não dá em nada no final, só gastou seu tempo. Mas o espírito de Deus é uma flecha que acerta o alvo. Pum! É ali. Olha, é tão flecha que acerta o alvo que uma vez eu estava correndo no parque e falando com Deus. Sempre eu estou falando com Deus. Não quero me desconectar dele. E Deus falou assim, você vai chegar no seu trabalho e você vai pedir um aumento do salário. Eu falei, quê? Mas eu sabia que era Deus. Sabia que não era minha mente, porque eu não estava pensando nem nisso. Eu estava, sei lá, estava lá falando com Deus alguma coisa. Aí ele falou isso. Pode chegar e pode pedir. R$1.000 de aumento. Eu... Hã? R$1.000. E ela tem, faz tempo isso, hein? Então R$1.000 eram uns R$3.000 hoje. Mais ou menos. Valia muito mais o dinheiro. Falei, meu Deus. Ele falou, vai, tá bom. Peguei, tomei banho, cheguei na empresa, eu peguei minha bolsinha, fui direto na sala do dono da empresa. Nem botei lá na minha sala, fui direto. Deixa eu falar com você. Ah, não pode falar, preciso de um aumento. Hã? Preciso de um aumento. Eu preciso de um aumento dele. O quê? Não, depois a gente vê. Não, preciso ver agora com você. Você não tá entendendo, eu preciso de um aumento, tem que ser R$1.000. Não posso te responder agora, não é assim. Não, você precisa me responder agora. Eu preciso de qualquer jeito, você precisa me dar esse aumento. Mas eu preciso ver, não pode ser, tem que ser para esse mês, para o próximo salário. Mas como assim? Aí eu fiquei falando, dando na orelha dele, tá bom, vou te dar um aumento, vai. Tá bom, vou te dar um aumento. Vai embora daqui. Aí saí, fiquei feliz da vida. Falei, meu Deus, eu consegui um aumento, não acredito. Veja, eu tinha comprado um apartamento, só que eu não estava pagando as parcelas ainda. O rapaz que me passou o valor das parcelas passou errado. A parcela era R$1.000 a mais do que ele tinha passado, só que eu não sabia. Eu só soube quando chegou o boleto. E aí eu tinha o dinheiro certinho para pagar aquela diferença. O Senhor sabia, eu não sabia. Isso é andar na liderança do Espírito Santo, você entende? Você não tem sentido nenhum. Eu tô andando, correndo, daqui a pouco Deus pede um aumento, chega lá, pede um aumento, o cara dá um aumento. Não faz sentido para ninguém. E se eu não duvidasse de Deus? Eu ia falar, eu não vou pedir. Vou ser mandado embora. O cara vai me escorraçar. E não pedi, aí por que eu não quero pagar o boleto? Entendeu, meus irmãos? Você tem que andar na liderança. Às vezes não vai fazer sentido. É uma frase que o Senhor vai falar para você. Vai lá, vai aqui, muda o caminho. Você ouviu, você tem que aprender a pegar essa palavra de Deus dentro do seu coração. Isso é relacionamento. Relacionamento com Deus. Amém? Então aqui está falando assim, ora, não temos recebido o Espírito de Deus do mundo, e sim, e o que seria o Espírito do mundo nessa hora? Ah, não vai dar, o cara não vai dar, o cara é pão duro, o cara não dá muito para ninguém. Espírito do mundo. Nossa, ele errou na conta, só arrumar mais um emprego, eu vou ter que fazer bico, onde que eu vou arrumar um bico? Meu Deus do céu, não, vou ter que desistir do seu apartamento. Espírito do mundo. Agora o Espírito de Deus é aquela flecha que acerta o alvo. Disso também, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, que é o relacionamento com Ele, e tudo que isso traz. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não é ciência, não é cultura, não é o cara mais top, não é o coach que vai dar a liderança, é a palavra. Sabedoria humana. A sabedoria humana é boa? Lógico que é. Porque ela nos ensina muitas coisas. A gente precisa da sabedoria humana. Mas para a liderança da nossa vida é a sabedoria de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. A palavra de Deus é espiritual, ela fala direto no seu espírito. Coisas espirituais com você, que é espiritual. Não tem um canal do espiritual para carne. Não existe esse canal. É carne com carne, espírito com espírito.
Você tem que ouvir no seu espírito, você tem que treinar, fortalecer o seu espírito na comunhão com Deus. Ora, agora ele vai explicar mais um pouco. O homem natural, ou carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita essa voz. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Deus fala uma coisa, você acha que é loucura. A carne fala que é loucura, você não faz. Mas se você está antenado do Espírito, você faz. E aí é a flecha que acerta o alvo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele discerne as coisas. Ele consegue ter um feeling, ter aquele sentimento que você sabe. Você sabe. Você vai falar uma coisa para alguém, você ouve assim, não fala isso para essa pessoa. Não conta. Você sabe que você não pode fazer algo. É quando você pega a voz do Espírito, dentro do seu Espírito, ele te dá uma direção. Um sinal vermelho, um sinal amarelo, não pode ir, fala. Ele te mostra o passo que você pode dar. É muito bom, meu irmão. Você anda sem erro na tua vida. Isso é ser maduro espiritualmente, entende? Você não fica mais assim, ai meu Deus, não sei o que lá, ai meu Deus, não sei o que lá, ai ajoelhe. Sim, a gente tem os nossos momentos, mas não é assim a vida toda. O crescimento te dá uma segurança. E é a comunhão que vai te dar o crescimento. Precisamos. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém vai conseguir entender as coisas boas que acontecem na sua vida porque você segue a liderança do Espírito Santo. Eles vão querer saber o que é que tem ali. O que está rolando com aquela pessoa que ela consegue algo que os outros não conseguem. Por quê? Porque o mundo não julga as coisas espirituais, mas você, como é espiritual, consegue discernir as coisas do mundo. Então, gente, assim, Deus, ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele quer que nós cresçamos para que você não fique mais assim, olha, cambaleando. Você entendeu? Ele quer que você seja firme, vitorioso, com a liderança do Espírito Santo. Tudo que a gente precisa é a voz do Senhor.